porque nem todos os profissionais trabalham dessa forma, discutindo uma alimentação adequada, que uma alimentação adequada é para cada um. Eu não tenho um padrão, já pensou, gente? Chega de padrão. É um mundo muito com dicotomias, do tipo, olha, eu tenho que respeitar as liberdades e a diversidade, e ao mesmo tempo é imposto uma regra, um padrão estético, um padrão de alimentação, um padrão de vida. Que padrão de vida é esse? Então, a gente está falando de alimentação, a gente está falando de várias áreas que determinam o que é uma alimentação, o que é uma qualidade de alimentar e de vida. Vamos pensar nisso? Primeiro, não tem uma regra. Segundo, a alimentação ela é determinada por diferentes fatores. Então, a gente não veio falar de regras, tá? A gente vai ter algumas coisas que são importantes, mas não são regras, é para cada um. E trabalhar com alimentação é muito gostoso. E trabalhar com alimento significa, olha, eu não tenho um alimento, eu tenho um alimento que eu gosto, que é fonte de vitamina A, mas existem outras fontes de vitamina A que outras pessoas gostam. Então, é muito gostoso trabalhar com alimentação. Tá? Deixa eu... Tá bom? Tudo bem? Super. Então, eu vou passar para vocês algumas ideias, e a gente trouxe, não é neurose de nutricionista, uma balança, tá? E um estadiômetro. Por outro lado, a gente pode também pensar, eu já sei meu peso, já sei minha estatura. Existe um padrão, não é um padrão, que a gente vai falar mal dos padrões, né? Vai falar um pouquinho, abranger, não falar mal, mas falar que ele não é o único parâmetro, que ele é um parâmetro que pode ser, que deve ser interpretado de maneira mais ampla, tá? Então, a gente trouxe alguns instrumentos que a gente tem para fazer avaliação nutricional. Okay? Então, esse é o desafio. Não é para qualquer um, tá? Alimentação saudável no nosso dia a dia. Ok. Então, a gente pensa em nutrientes, né, como alimentação saudável. Aqui são os conceitos básicos, né? Nutriente, proteínas, lipídios, vitaminas. Tá? Cada um tem a sua necessidade, tá? Individual. Tá? Existe uma quantidade indicada como adequada, mas aqui ela é o que atinge para a maioria das pessoas. Pode ser que eu esteja, porque se eu não consumir exatamente aquela quantidade, eu não seja deficiente nem em excesso, tá bem? As regras também, elas indicam, né, uma quantidade adequada. Um problema hoje em dia, né, gente? Com que alimento que vocês acham? Ou que nutriente para quem, né? Gordura, carboidratos, proteína. Então, a preocupação hoje são com as quantidades. Lá nos idos do CRM, do Conselho de 1500, que é o meu, a gente se preocupava muito com desnutrição. Ela existe ainda, mas o principal problema hoje é excesso. Então, a gente vai ver que as orientações, elas são muito baseadas, cuidado, não exceda, evite, troque. Por quê? Porque é um problema de saúde pública hoje. Não é privilégio do Brasil e também não é privilégio de diferentes classes sociais. Então, acontece esse excesso em todas as camadas de níveis socioeconômicos, em todas as regiões, em todos os países. Então, a quantidade é um problema sério hoje. Harmonia, vamos pensar em alimentação e também em outros aspectos. Então, eu preciso ter diversos nutrientes, que um não tenha excesso, que o outro não tenha deficiência, porque um pode interferir na utilização do outro. Tá? E individual. Aí nós temos, né, nosso resultado, que é a saúde. Então, nós temos determinantes da alimentação. Então, a alimentação depende se eu tenho tempo para fazer uma alimentação, se eu tenho habilidades culinárias. Quem tem habilidades culinárias? E aí eu vou confessar, né, para todos, publicamente,
Eu não tenho habilidades culinárias. Aí a gente tem que suprir, né? Tem que pedir para as pessoas nos ajudarem. Tem que ter habilidades culinárias, tem que ter condição financeira. Eu preciso ter estímulo para uma alimentação adequada. O ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho favorece isso. Eu tenho espaço para fazer as refeições? Olha, vamos trazer aqui fazer uma plenária, fazer algumas reivindicações. Inadequado. No nosso departamento também, tá, gente? Departamento de Ciências Humanas e da Nutrição não tem um espaço. A gente tem tempo? Então, olha o que a gente está falando. Algumas pessoas estão falando, tá? Nós não temos tempo, atualmente, para fazer uma atividade fundamental para a nossa vida e para a saúde. Não é só para a saúde, é para a vida também, né? Eu faço sem alimentação. Então, nós temos que ter toda esses outros fatores. A gente precisa pensar nesses outros fatores que impedem que a gente tenha uma alimentação adequada. Tempo, habilidade. A gente está falando de coisas fundamentais para a vida. Sem isso, então, aqui a gente tem o resultado como saúde, uma saúde integral, né? Saúde como bem-estar geral. Okay. Então, esses são os conceitos de fisiologia para uma alimentação saudável que vai levar à saúde. Por outro lado, atualmente, né, a evolução da sociedade, espero que ela esteja evoluindo, né, gente? A gente tem outros fatores que interferem nessa alimentação. Então, a alimentação hoje, ela também deve ser, a alimentação saudável, também devemos considerar o sabor, a preferência. Mas eu gosto de chocolate. Já nem está falando que não é para consumir chocolate, mas eu gosto de chocolate. Então, isso faz parte de uma boa alimentação. As minhas preferências também fazem parte de uma alimentação saudável. Então, além daqueles conceitos fisiológicos, eu também devo respeitar as preferências, cultura e sociedade. O que minha família faz de bom? Eles fazem uma preparação, gente. Pizza. Tem alguma coisa de... Não sei se foi pizza ou não. Tem alguma coisa de errado com a pizza? Não. Tá? Eu tenho que respeitar. E aí eu posso até mesmo selecionar algumas pizzas mais saudáveis. Mas pela cultura, considerando a cultura, se eu gosto de pizza, eu gosto de pizza. Se eu gosto daquele bolo cheio de recheios, que faz parte da minha recordação de uma alimentação familiar, daquele momento agradável, faz parte de uma alimentação saudável. A alimentação saudável inclui também os aspectos de preferência, culturais, sociais. E mais recentemente, a gente também deve considerar o meio ambiente. Então, o que eu consumo? A alimentação saudável também está incluída no que eu consumo. Eu consumo alimentos regionais, onde eu tenho um acesso mais fácil, eu estou fazendo um bem para aquela economia local, eu não estou consumindo alimentos que vieram de longe, onde eu tive a necessidade de transportar aqueles alimentos, e com isso eu tive um gasto de combustível, eu tive poluentes envolvidos nesse consumo. Então, a alimentação saudável também envolve atualmente o meio ambiente. Os defensivos agrícolas, se eu estou consumindo com mais defensivo ou menos defensivo, se eu estou consumindo alimentos que exigiram muito de consumo de água do meio ambiente. Então, nós ampliamos, olha só, a gente ampliou esse conceito de alimentação saudável. Se, por um lado, a gente tem fatores que interferem na nossa vida, da alimentação, de uma escolha mais saudável, por outro lado, aquilo que eu consumo também gera consequências.
para o meio ambiente, para o meio social, econômico, de onde a gente vive, e para a nossa saúde. Então, uma alimentação saudável também é uma alimentação consciente e sustentável. Então, a gente vai fazer escolhas também pensando em tudo isso. E nem sempre é fácil, né, gente? Tá? Mas o que a gente pode modificar, né? O que a gente pode melhorar no nosso dia a dia? Vamos falar daquilo que a gente pode, né, o que a gente tem especificamente da alimentação, de nutrientes. Existem vários guias, né? A gente começou falando o seguinte: olha, o nutricionista também aqui fala, você tem que comer, você tem que comer. Existem vários guias para facilitar a nossa alimentação no dia a dia. E um guia impositivo, né, que fala, olha, vamos consumir isso é saudável, com esses alimentos eu vou ter uma boa saúde, eu vou reduzir o risco de doenças. Então, esse é um guia que a gente pode imaginar, pode propor, pode pensar como que eu posso fazer a minha alimentação de acordo com as minhas preferências, com as minhas habilidades culinárias, com o meu tempo, com as preferências familiares. Como que eu posso fazer um prato saudável? Vocês conheciam esse guia? Uhum. Esse é o guia, gente. As pessoas fazem isso? Por que não? Por que tempo? Quais as barreiras? É importante a gente levantar. E a gente levantar para a gente mesmo, tá? O que interfere no meu dia a dia que eu não posso fazer uma atividade, um cuidado básico, um cuidado fundamental, um cuidado essencial para eu ter a vida, alimento, energia e saúde. Então, esse é o prato saudável. Difícil mesmo, tá? Você faz, Gustavo? Eu faço. Na medida do possível. Na medida do possível. A gente faz. Mas o que eu preciso, né, fazer no meu dia a dia? Eu preciso, para que alcançar esse prato mais saudável. Não precisa ser exatamente isso. Esse é o prato mais saudável, onde a gente vai ter saúde, onde a gente vai prevenir enfermidades. Vegetais, como 50% do nosso prato. Para fazer isso, eu preciso planejar aonde eu compro os vegetais, quando eu compro os vegetais, como eu armazeno os vegetais, como que a gente vai lavar, como que eu vou guardar, ele vai estragar, eu vou comprar numa semana, na outra semana ele vai estar, ele não vai guardar, vai estar estragado, vai estar com uma qualidade ruim. Quais os alimentos, então, que eu vou comprar de vegetais, que eu goste, que eu saiba preparar, que eu tenha tempo para preparar, tenha tempo para comprar, ou seja, um planejamento. Então, vamos pensar que na alimentação, não só no seu dia a dia, quando você chega aqui já tem uma série de atividades para serem feitas. Eu quero cuidar da minha saúde? Se eu não cuidar, o que vai acontecer? Como que eu me vejo daqui a 5, 10 anos? E esse cuidado da saúde é um cuidado com o dia a dia. Então, eu vou planejar de forma tranquila, conhecendo um pouco mais sobre a alimentação. Eu vou reservar um tempo agradável, de preferência com outras pessoas, né, mulheres? Para ajudar a gente a preparar essa alimentação. Por que não? O que nos impede de cuidar de nós mesmos, sabendo dos benefícios? Esse é o primeiro ponto, né? Assim, vamos falar de alimentação, tem nutricionista, o nutricionista vai falar coisas impossíveis, é isso? Então, o que é? Quais são as barreiras para a gente ter uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável? Não apenas aquilo que está no prato, mas tudo aquilo que envolve esse prato, no caso aqui que a gente está vendo, o prato saudável. Então, vou explicar aqui fisiologicamente, sobre a alimentação especificamente, sem considerar todo esse aspecto mais amplo, tá? Então, metade do prato, o ideal, tá? É 50%, então, de qualquer tipo de vegetal.
Folhas mais grossas duram mais. Legumes duram mais do que folhas, tipo, como por exemplo o alface. Eu posso fazer um congelamento dos alimentos. Então, eu posso. Vai perder nutriente? Muito pouco. É maior consumo do que não consumo. Então, eu posso preparar uma vez, 2 vezes, 3 vezes na semana e congelar. E depois utilizar. Devo secar as folhas para que elas durem mais. O repolho, uma escarola, escarola ou chicória, como vocês chamam? Alguém sabe? Os homens sabem o que é isso? A diferença dos dois? Tá. Então, as folhas um pouco mais grossas, elas têm mais durabilidade. Elas têm menos água e têm maior durabilidade. Tá? Mas você tem que planejar essa compra. Então, quando, onde? Feiras livres que vão movimentar o comércio local. Tá? Então, estou estimulando esse outro aspecto de sustentabilidade numa alimentação adequada. Então, metade do prato, vegetais. Quando a gente tem muita fome, a gente fala assim, olha, eu como a mais porque eu estou com muita fome. Justo, né? Muito justo. A gente faz uma orientação, olha, consome primeiro a salada, porque daí, quando eu precisar controlar o teu consumo, né? Consome primeiro a salada e depois os outros itens da sua refeição. Algumas dicas, né? Que podem ajudar. 1/4 do prato com carboidratos. Hoje existe uma linha que fala de baixo carboidratos, como é que chama? Pois é. Isso é bom? Não, né? Perde peso? Com certeza. Por que ele perde peso? Porque esses alimentos aqui com proteínas e lipídios, como ovos, carnes, eles dão mais saciedade, mas eu não preciso deles, além de ter um custo mais elevado. E uma dieta low carb, ela realmente você diminui a quantidade de energia, tá? Dá mais saciedade, mas você está, conforme nós falamos, impondo uma alimentação que não considera a nossa cultura, impondo uma alimentação de maior custo, impondo uma alimentação com nutrientes que são importantes, que são os carboidratos. E o excesso de proteínas pode levar a algum dano? Menos do que o excesso de lipídios. As carnes também têm lipídios. O excesso de lipídios leva, sim, a danos, a um risco de doenças cardiovasculares. Então, a dieta low carb, ela pode, no caso, levar um dano, sim. E leva, assim, de imediato, leva, assim, uma perda de peso. Mas o nutricionista, por mais incrível que pareça, ele respeita. Olha, eu quero fazer uma dieta low carb. Eu falei, então vamos fazer corretamente. Mas não é não faz parte do que é considerado uma alimentação adequada. E se der certo, as pessoas não estavam com obesidade tão prevalente aí na sociedade, não é? Então, não, low carb não é uma dieta adequada. E a gente tem a pirâmide alimentar. Esse é um guia, tá? Esse é um guia alimentar para nos ajudar a pensar, olha, o que eu consumo, o que eu não consumo. Vamos fazer uma avaliação? A gente consome esses nutrientes, esses alimentos? Aí a gente trouxe uma avaliação para vocês fazerem, tá? Indicando, olha, o que eu preciso, não é devo, tá, gente? O que eu preciso consumir? Diferentes nutrientes com esses alimentos. Se não for um nutriente, se não for um alimento, é outro. Esse é o nosso, né? Trabalhar com alimentação é gostoso. E de diferentes formas. E a gente muda, nosso hábito muda, né? Ele muda. Vocês gostam de tapioca? Vocês comiam tapioca 10 anos atrás? Vocês gostam de comida japonesa? Há bastante tempo atrás. A comida japonesa também veio ser incluída nos nossos hábitos, né? Então, esses hábitos também são dinâmicos.
A gente, sim, podemos mudar, respeitamos a cultura, mas nós temos uma sociedade que nos trouxe uma cultura importada, de muitos alimentos industrializados, de muitos alimentos preparados não, né? Mais do que preparados, ultraprocessados, prontos para a gente comer. O tempo para comer já não é mais importante, parece, né? Por quê? Então, é um resgate, ao mesmo tempo, é uma evolução. Olha, nós devemos passar daquela fase onde a alimentação, ela deve ser uma coisa rápida, ela deve ser uma coisa instantânea. Nós vivemos esse momento por causa da industrialização. A alimentação segue toda a evolução da sociedade. Agora nós temos estamos no passo seguinte, que é, olha, vamos utilizar alimentos que podem ser minimamente processados para uma alimentação saudável para a saúde. Porque nós vimos o que está acontecendo com essa alimentação à base de alimentos ultraprocessados, de alimentos instantâneos, de alimentos que não precisam de preparo, ou de um mínimo de preparo, não é verdade? E aqui a gente tem, depois nós vamos falar um pouquinho mais disso, tá? E aqui a gente tem um outro guia alimentar que fala sobre as quantidades, tá, que seriam adequadas para uma alimentação adequada. Tá? Olha os carboidratos aqui. Então, essa é a nossa base da alimentação, a base da pirâmide. Carboidratos do tipo pão, não tem problema algum. Se for pão integral, melhor ainda. A base de arroz, se for integral, melhor ainda. Não é obrigatório, mas melhor ainda. Macarrão. Então, a base de cereais, como, por exemplo, o arroz, produtos à base de cereais, farinhas, macarrão, pães, tubérculos, principalmente a batata. E para a gente também a mandioca, né? E raízes aqui. Então, 5 a 9 porções. Se eu precisar de menos energia, 5 porções. Se eu precisar de mais energia, 9 porções. Então, mais energia, aqueles heróicos, né? Atletas, que fazem exercício físico diariamente. Aí, todos os dias também, frutas e hortaliças, ou seja, legumes, tudo que dá na hora. Então, aqui é o que nós vimos que a população brasileira faz menos uso. Não só brasileira, né? E esse baixo consumo, não que eles sejam os mágicos, mas eles têm sido pouco consumidos, esse baixo consumo tem levado a diferentes enfermidades. Então, aqui eu devo ter planejamento, tenho que pensar no dia a dia. Em que momento eu posso comer as frutas? A gente come de manhã? Quem não quiser levantar a mão, não precisa. Mas quem come fruta de manhã? Depois do almoço? Na hora do lanche? Depois do jantar? Pode ser suco de fruta natural? Pode. Então, a gente achou algum momento de consumir. Tem que levantar a mão para pensando. Que momento? Que fruta? O ideal é que seja variado, mas se for uma fruta, vai ser uma fruta. Então, nós estamos trabalhando, minimamente, né, que esteja presente. Vantagens, né? Qual que é a necessidade? O baixo valor calórico, a saciedade, principalmente a presença de fibra e de vitaminas. Principalmente. E vitaminas, né? Acho tão bonito esse nome. Que dá a vida, vitamina. Não são só as vitaminas são importantes, mas o nome é bem bacana, né? Bem significativo da importância não só desses alimentos, mas também de uma alimentação. Olha aqui, ó. E fontes proteicas? Leguminosas, feijão, carne e ovos. Qualquer tipo de carne. Olha o que a gente tem aqui, ó. 1 a 2 porções. Eu preciso consumir todo o almoço e o jantar? Interessante, né? E hoje em dia tão pouco, né, gente? É difícil, né? Então fiquem tranquilos.
a crise financeira e os custos elevados das carnes, pode falar, olha, pode ser uma vez por dia. Pode ser também substituído por ovos. Pode ser substituído por produtos lácteos. Então, vamos pensar no meu dia a dia, como que está essa fonte proteica? Carne, leite e ovos. E o pico da pirâmide... leite. Alguém tem intolerância à lactose? Que a gente saiba não, né? Mas começar a ter alguns sintomas no consumo, olha, talvez. Então, leite e produtos lácteos. Produto lácteo tira a manteiga, tá, gente? Que a manteiga é a gordura desse leite. Então, leite, queijo, ricota, iogurte, coalhada. Mulheres. Fazer o quê, né? Somos mais susceptíveis a perdas ósseas. Então, quanto mais a gente tiver uma densidade óssea maior, quando a gente diminui nossos hormônios, tá? Nossa densidade vai estar mais... A gente vai perder menos. Nossa perda vai ser menos significativa. Tá? No caso de osteoporose. E, importante sim... mas usa uma fake, né? Uma fake, né? Mas só o bezerro é que deve tomar leite? Então, é o leite. Qual a importância do leite? Ele é uma importante fonte de cálcio. Onde nós temos também cálcio? Temos nas leguminosas, como ervilha, soja, feijão, mas menos absorvido. Temos, mas menos absorvido do que o leite. Temos também na linhaça, nós temos que consumir muita linhaça. Então, temos outras fontes de cálcio, mas o leite, ele é mais fácil de ser, é mais absorvido, né? E mais fácil de ser obtido quantitativamente do que uma linhaça, por exemplo. Tá? Mas a outra opção, para quem é ovo, lacto ou vegetariano, a outra opção são leguminosas. Tem alguém vegetariano? Então, leguminosas é muito importante. Feijão, lentilha, ervilha, para os vegetarianos. Tá? E a linhaça sempre grãos ou triturada? Bem lembrado. A linhaça, ela é bem durinha, né? Se a gente não mastigar, a gente mastiga, vocês mastigam a linhaça? Às vezes vai inteira, né? Se a gente não mastigar, ela vai ser pouco absorvida. Por isso tem que ser batida. Tá? Muitas vezes falam da farinha. Tá? Se eu mastigar, o quê? E daí você quebra aquela parte externa que tem fibra, se não tiver, se a gente não mastigar, a gente não vai realmente absorver. Então, aquela salpicada de salada é perdida praticamente. Tem que mastigar, senão vai a farinha. Tá? Okay? Tanto a linhaça dourada quanto a linhaça marrom, elas são iguaizinhas, tá, gente? Quanto ao teor de nutrientes, né? Um deles é esse que a gente está falando. E no pico da pirâmide, nós temos os açúcares, os doces, 1 a 2 porções por dia, depende se eu precisar de mais ou de menos energia. Menos energia, né? Esse pote todo, 1 porção por dia. E óleo e gordura, como por exemplo manteiga ou fritura, 1 vez no dia. Então, esse é né? A gente falou que ia falar de padrão, que cada um é um, mas aqui a gente tem as diretrizes, tá? De uma alimentação adequada, preocupados principalmente diante dos estudos, né, da população que consome, há um baixo consumo dessa categoria e um alto consumo dessa categoria. Então, nossa pirâmide às vezes está assim, né? Está assim sua pirâmide? Ou ela está quadrada, ou ela não tem nada, como é que é? Então, a partir do momento que a gente faz a avaliação, a gente já pensa, olha, aonde está, onde estou, aonde quero chegar. E não vou mudar tudo de uma vez, né, gente? Então, como que é a alimentação diária atual? E quais os problemas nós estamos enfrentando diante de uma alimentação, de um padrão alimentar atual que é o geral. Talvez nem todos estejam aqui nessa pirâmide invertida. Tá? Então, quais os problemas de saúde enfrentados hoje? Para quem trabalha com
Saúde, o Ministério da Saúde, em 2011, propôs metas para alcançar em 2022. Acho que é 2022. Tá? E essas metas, elas incluem 11 metas, 2022. 11 metas. Tem uma maiorzinha aqui, deixa eu ver se eu maior. Nessas metas, rapidamente, tá, gente? Então, essas metas do Ministério, né? 2011, não é agora, tá? Olha, nessas propostas, reduzir a mortalidade prematura por doenças crônicas, obesidade, hipertensão, diabetes, problemas cardíacos. Todas essas enfermidades crônicas estão envolvidas com alimentação. Hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e câncer. Não todos os cânceres, mas muitos dos cânceres estão envolvidos com alimentação. Com alimentação inadequada, sendo um fator de risco para essas enfermidades. A gente já sabia, né? E agora? Outra meta, reduzir a prevalência de obesidade em crianças. Só o Japão conseguiu, tá, gente? Isso era antes da pandemia. Depois da pandemia, a gente sabe que isso piorou. Então, reduzir, acho interessante isso, reduzir a obesidade em crianças. Está muito sério em crianças. E a gente imagina que realmente é esse padrão alimentar de ultraprocessados, de alimentação rápida, que está levando a essa, constatado já, que está levando a essa taxa muito elevada de crianças. Reduzir a prevalência de obesidade em adolescentes. Também em adolescentes, é um desafio. E olha que interessante, deter o crescimento da obesidade em adultos. Meio, né? Fazer o quê, né? Vamos pelo menos manter o que está, como está. Que é uma prevalência de 50% de excesso de peso. Excesso de peso é quando é pouquinho, ou obesidade quando é um nível maior. Deter. Olha, se a gente manter esse 50% já está bom. Desanimador, né? Porque é difícil mesmo. Porque diversos fatores estão interferindo com essa taxa de obesidade. E alimentos menos saudáveis muitas vezes têm um menor custo. E o custo é determinante da alimentação, sim. Mas eu preciso ter escolhas saudáveis, porque muitas vezes uma maçã custa a mesma coisa do que um salgadinho. Por que eu consumo salgadinho? Vou fazer algumas propostas, né? Porque é prático, eu estou com muita fome. A maçã também não é prática. Eu estou com muita fome. Por que eu fiquei com muita fome? Porque eu não planejei, porque eu não tive tempo para me alimentar, porque eu não fiz lanches entre as refeições, eu chego morrendo de fome. Justo, está com fome, tem que comer, né? Justo, justo. Mas a gente pensar em como que eu posso fazer escolhas mais saudáveis é muito importante. Então, parte de a gente entender as nossas barreiras para que a gente possa fazer as tentativas de mudança e continuar fazendo a tentativa para encontrar os caminhos próprios para uma alimentação saudável. Então, vamos lá. Deter aqui, né? Fazer o quê? Deter em adultos. Reduzir a prevalência de álcool, de uso de álcool. Aumentar a prevalência de atividade física no lazer. O lazer é esse, gente. O que a gente faz pelo lazer? Dorme, assiste Netflix. Assiste Netflix. Ótimo, né? O que mais que a gente faz? A gente faz caminhada? O Dr. Cooper, eu falo que ele fez penso, né? Fico imaginando, fico refletindo, que ele fez um benefício muito grande para a humanidade. Ele falou, olha, eu não preciso ficar malhando, eu preciso caminhar. E a gente tem um conceito, né? A gente, nossa sociedade, tem um conceito, olha, ou eu preciso carregar 5, 6 quilos para daí ficar bem. A gente não tem o conceito de lazer, atividade, exercício físico para o lazer. Dançar, alongar, adoro alongar. Alongar, caminhar, andar de bike. Então, o que eu gosto de fazer? Senão eu fico sofrendo tanto dentro da academia que nunca mais, né? Então, o exercício físico do lazer. Precisamos de lazer, né? Reduzir o consumo médio de sal.
o sal que era tão valioso lá nos primórdios da alimentação, o salário veio do sal, o sal era tão importante para dar o sabor. E hoje a gente fala, ó, precisa diminuir. Não só por causa do sal de adição, mas por causa dos alimentos que já são prontos adicionados de sal. Reduzir o sal, diminuiu a prevalência de tabagismo, o Brasil conseguiu, mas parece estar retornando a dados, né, maior prevalência de uso do tabaco. Mas o Brasil foi bem eficiente na redução do tabagismo, aumentar a mamografia, a pandemia, lógico, nós sabemos das consequências, e também prevenção de câncer uterino e sempre diagnóstico de lesões de câncer. Então, eu falei que câncer também está envolvido com alimentação. Se você deixa eu olhar aqui, olha, uso de tabaco, é que a gente não fala de alimentação. Então, as metas né, que foram propostas pelo Ministério da Saúde, como metas para combater os males da saúde pública, praticamente todos estão envolvidos com a alimentação. Então, tudo isso para a gente trazer, olha, eu estou pensando nessa alimentação, o que eu comi, o que eu não comi, por que eu como, como eu como. É possível mudar? Eu quero mudar, eu preciso mudar? Essa é uma pergunta fundamental, né? A primeira pergunta. Eu quero mudar? Eu preciso mudar? Eu acho importante essa mudança? Que mudança é essa? Não é um padrão, né? Não é um prato saudável, não é a pirâmide, mas que mudança que eu preciso fazer para mim? É isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? O que vocês podem mudar? O que não está bom? Eu tenho uma hipertensão? Eu tenho uma história de diabetes? Tá? Eu estou com dores articulares porque eu estou com muito peso? Então, preciso mudar alguma coisa? Eu quero mudar? Eu vou ter o benefício dessa mudança? Se tiver tudo certo, não precisa mudar, não é verdade? Então, tem alguma coisa que não te incomoda e que, dessa forma, me leva a uma mudança? Então, se alguma coisa me incomoda, eu sei que não está bom, se eu mudar, eu posso ter esse benefício. Então, é essa motivação que a gente tem para várias coisas, inclusive para a alimentação. É fácil mudar? Não. Então, o que depende dessa mudança? Vou começar com meu marido, porque ele que cozinha, ele faz fritura todo dia. Olha, eu vou escolher melhor o lugar onde eu vou comprar. Não dá para comprar uma vez por mês os alimentos, né? Então, vou ter que planejar melhor. Olha, eu vou ter que despender. É caro a alimentação saudável? Mais ou menos. Isso. Depende. É muito caro, agora vamos mudar a pergunta. Estou falando caro, né? Então, vamos mudar a pergunta. Tem um custo maior a alimentação saudável? Sim. Que é mais? Qual é o alimento que é mais custoso? Carne. Eu já reduzi a carne, já estamos negociando, né? Nossa, é fácil. Não dá nem pra gente falar, né? Então tá. Mas o custo da carne é alto? A gente falou assim, olha, uma porção por dia é suficiente. O ovo pode substituir. Então já estamos falando, olha, vamos substituir esse produto, esse alimento, por outros alimentos, porque ele não é necessário. Ele faz parte da nossa cultura, mas agora a gente viu que não é necessário. Dá para a gente fazer novas escolhas? Como que eu posso preparar essa carne? Eu posso diminuir a quantidade, tá? E fazer fazer compras de outros alimentos. Aí é cada um, né? Ele só está dando uma conversada, nós estamos refletindo sobre isso, tá bem? Então, é um problema, sintam-se acompanhados. É um problema do Brasil, um problema do mundo. E aqui, né, a gente não pode deixar de trazer, embora existam outros problemas com relação à saúde pública, com relação à saúde em geral, né? Um problema que tem sido muito, muito prevalente é
a obesidade. Então, olha, dados do Ministério da Saúde mostram que mais de 50% das pessoas têm excesso de peso. Aqui são adultos. As crianças também apresentam excesso de peso. E as suas consequências? Quais são as consequências dessa obesidade? Para a criança, vamos lá. Criança tem colesterol alto, gente? Tem. Primeiro mês que eu vim trabalhar na universidade, a gente foi falar com um grupo de pais. O pai falou, olha, eu tenho uma criança de 2 anos, ela tem hipercolesterolemia. 2 anos. A gente faz um atendimento, que depois eu queria mostrar para vocês, né? Convidá-los, se alguém necessitar. Enfim, apresentar o serviço que a gente tem dentro da universidade. E a gente faz atendimentos em crianças também. Crianças de 2 anos com colesterol elevado. 2 anos, pressão arterial aparece um pouquinho depois, mas adolescentes com pressão arterial elevada. E aí tem algumas especialistas, né, de saúde pública que falam, essa geração vai viver menos que a geração dos pais deles. Por causa desses hábitos inadequados. E que determina esses hábitos? Antigamente a gente falava que era só a família, né? Porque a criança vivia na família. Hoje a gente tem um ambiente muito mais amplo, além das famílias, a gente tem a escola e tem as mídias. Então, excesso de peso é a nossa preocupação. Então, alimentação saudável, sim, para diversas situações, mas isso é que nós vemos que é o mais prevalente. E, só para a gente colocar aqui, esses slides, os próximos slides são de uma professora, então eu devo dar autoria para ela, a professora Silvia Papini, da Departamento de Enfermagem, um copy college, tá? Então, lá, né, discutindo sobre a obesidade, ela trouxe quais são, né, diferenciou os tratamentos não medicamentosos, dieta, entenda-se dieta como uma alimentação, tá? Não uma dieta restrita, exercício físico ou atividade física e mudança de estilo de vida. Eu só vou mudar se eu quiser, né? Se eu achar que tem alguma coisa de errado. Então, o primeiro ponto é esse. Tem alguma coisa que eu quero, que eu preciso e quero melhorar? Vamos fazer um teste? Fazer um teste de algumas semanas para ver como que eu posso melhorar esse estilo de vida, melhorar a minha qualidade, minha saúde, meu dia a dia? Não é fácil, né? Vocês mesmos falaram. É fácil mudar? Todo mundo, a maioria fez assim. Eu concordo. Mas eu só vou mudar se eu tiver alguma coisa que me incomode. Então, o tratamento medicamentoso funciona assim, com seus efeitos colaterais, mas funciona assim, às vezes é necessário. E o tratamento cirúrgico, idem, funciona assim, com seus efeitos colaterais, e às vezes é necessário. E quando a gente fala de tratamento desse excesso de peso, a gente está falando de prevenção de doenças crônicas ou tratamento de doenças crônicas, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares. E alguns tipos de câncer estão associados, sim. Obesidade como fator de risco para alguns tipos de câncer. Então, aqui é o professor Silvia. Olha, estou olhando, olha. Se eu olhar, uma reflexão aqui. Então, o nosso gato aqui, ele fala assim, olha, não é verdade. Então, se eu não tiver alguma coisa que me incomode, que eu saiba que não está adequado, eu não vou mudar. Tem as inúmeras consequências. Eu preciso trazer essas consequências para saber, olha, é importante a mudança de estilo de vida, para que eu não tenha todas essas consequências. Vocês conhecem alguém que sofre com problemas de sono por conta da obesidade? AVC, hipertensão, perda de peso é uma medida, que a gente chama nível A, né? Uma medida comprovadamente eficiente em 100% dos casos para controle da hipertensão.
diabetes, dislipidemia, colesterol alto, triglicérides alto. Ou se alguém tiver, já vai pensando. Ah, mas tem medicamento, professor. Tem medicamento. Mas ele vai ter que ser consumido cada vez mais e meu estilo de vida está inadequado para uma doença cardiovascular e suas consequências. E daí, né? Eu faço. Litíase biliar, que é na vesícula. Então, o excesso de colesterol na circulação leva a maior risco de pedra na vesícula. Tá? Porque a pedra, ela é formada, em grande parte dos casos, de colesterol. É o colesterol que está em excesso, não consegue se dissolver e vai ficando ali com aquela característica na nossa vesícula biliar. Insuficiência vascular, aterosclerose, osteoartrose, alteração nas articulações, gota, alguns tipos de cânceres e alterações pulmonares. Então tá, né? Então vamos ajudar aqueles que nós conhecemos e nos ajudar numa prevenção. Tá? Aí tem os tipos de obesidade. Já conhecia essa figura? Professora Silvia. Tá? A ginecoide e a androide. E para piorar a história, existem algumas obesidades que são mistas. É os dois tipos de acúmulo de gordura, tanto na parte do tronco como na parte inferior do tronco, inferior ao tronco. Tá? E essa obesidade é a mais frequente para levar às doenças cardiovasculares, a hipertensão e a diabetes. Tá? Porque esse tecido aqui, menos do que esse, ele libera o tecido adiposo, a gordura, ele libera compostos inflamatórios que estão envolvidos com essas enfermidades. O que é, né? Onde é essa gordura aqui que tem esse maior efeito para as doenças cardiovasculares, hipertensão e diabetes. Porque as cardiovasculares são mais prevalentes, né? Na população. E aí, o que a gente faz? Olha o nutricionista aqui. Vocês e o nutricionista, né? Todo mundo doido para fazer uma alimentação adequada, calculando muitos da dieta, quanto de nutriente, quanto de caloria, quanto de proteína. Tá? É assim que a gente vai alcançar? Como que a gente vai alcançar uma alimentação adequada? E eu espero que o nutricionista não seja uma pessoa prescritiva, uma pessoa que impõe, que a partir desse momento, pelo menos isso, né? O nutricionista seja, olha, eu sei, nós sabemos a dificuldade. Nosso papel como profissionais, nesse momento, é ser um agente facilitador para cada um encontrar a melhor forma, o melhor caminho. Afinal de contas, cada um é um, ter a sua rotina, as suas preferências, a sua vida, a sua história, tá? De vida e de preferências alimentares. Então, não é isso que a gente quer, não. A gente traz a alimentação saudável, como nós falamos inicialmente, que eu tenho que considerar o sabor, tenho que considerar o ambiente, tenho que considerar as preferências, a rotina de cada um. Tá? E nessa rotina, quanto menos rotina a gente tem, vocês têm rotina de dia? Ok, fica um pouco menos difícil. Tá? Então, dentro dessa rotina, como que eu posso incluir essa delícia que são os alimentos? Então, tem o princípio da alimentação saudável, que é a variedade. Se eu gosto só de banana, ok, só banana. Mas depois a gente vai incluindo outros, já que incluir a fruta, que é importante, que nós vimos que é um alimento que é pouco, né, essa classe de frutas, que está bem deficiente na nossa população. Mas se eu puder, quanto mais, melhor. Porque a banana não tem vitamina C. Danoso. Moderação, palavra-chave, já vinha lá desde o início da alimentação, dos estudos da alimentação, mas moderação é uma palavra bem importante atualmente. E o equilíbrio. Eu penso em equilíbrio em todos os sentidos. Então, variedade, em todos os grupos alimentares, um equilíbrio, então aqui a gente traz um prato com com aquelas
divisões entre grupos alimentares. É isso que a gente tem hoje, né? Não é assim, coma 3, não é isso? Coma 1, pague 1 e leve 3, não é assim, não é isso? Aproveite, copo de 1 litro de refrigerante, promoção combo, batata frita, super, hambúrguer duplo e refrigerante 500, né? E isso faz parte da história também. Se a gente olhar quando começou o fast food, vou chutar aqui em 1980, a gente consumia fast food de vez em quando, né? A gente ia no fast food assim, vamos no final de semana. Hoje não. É o contrário. Que fast food é esse? Aí tem um valor agregado. Não, agora a Arnold, tá? Agora ele faz uma promoção, tem saladinha. E cara. Então, um valor agregado bem comercial, né? Bem marqueteiro. A gente tem que ter essas escolhas, não sabemos dessas escolhas. E se não for todo dia, ok. Moderação, vamos pensar nisso também. A moderação é, tudo bem, um fast food, mas que não seja nessa rotina que nós temos atualmente. Não prestando atenção, não considerando o meu tempo adequado para que eu me cuide e cuide daquilo que é essencial, que é a alimentação. E a gente propõe essa mudança de estilo de vida, todo mundo feliz, né? Então, esse é o principal problema que nós temos, que a gente vê no dia a dia, não é só esse, nós vemos outros problemas em relação à alimentação. A universidade hoje tem um ambulatório que trata de transtorno alimentar, ao contrário, as pessoas que não consomem. É um problema muito sério também, muito sério, tão sério quanto. Né? Mas, o principal problema hoje, quantitativamente, é o excesso. Então, a solução é comer menos, controlar tudo aquilo que se come. Então, prato colorido, olha que felicidade. Bem simples. Nossa alimentação ela é muito rica, a gente tem muita diversidade, nós temos muito acesso aos vegetais. Na verdade, nosso clima, nossa agricultura, ela é muito próspera. Sem nenhuma neurose e no tratamento, quando a gente fala de obesidade, a gente tem que pensar em diversos aspectos que envolvem essa obesidade. E aí nós temos não só o profissional nutricionista, mas nós temos outros profissionais, eu faço assim para ver uma rede de profissionais que estão envolvidos nesse tratamento da obesidade. Então, educador físico, um psicólogo, que são os mais frequentes nesse tratamento. Sabemos que a obesidade tem uma... É isso que a gente tem disponível hoje, como a gente está falando desde o começo, né? Falando mal da sociedade atual, mas nós temos nós já estamos num terceiro passo, onde a gente tem escolhas mais saudáveis, nós temos alimentos minimamente processados, né? Nós temos vegetais que são congelados, vegetais que a gente encontra no supermercado já pré-lavados, já pré-preparados, mas não industrializados. Então, vamos pensar que nós estamos no terceiro passo dessa etapa de industrialização, mas de um conceito que inclui também a saúde, e não apenas a indústria, como lucro, ou como até mesmo uma principal forma de trabalho, que é a indústria, seria a indústria. Tá? Então, é isso que a gente tem hoje, né? Muitos alimentos não saudáveis, temos uma inatividade física aí do nosso bem-estar, mas que bem-estar é esse? Não é que a gente não vai reconhecer esses benefícios, mas é que a gente tem que incluir numa terceira etapa, incluir exercícios no nosso dia a dia, no nosso lazer. E aí eu vou convidar vocês, aqui, depois para fazer, se alguém quiser, fazer uma avaliação da dieta, vamos lá? Pode ser? Uma autoavaliação da dieta. E aí eu trouxe mais alguns
Eu vou passar aqui passando para trás. Para vocês mesmos avaliarem. Então, não que seja a principal, deixa eu voltar. Não que seja a principal preocupação, mas é a preocupação mais comum. Tá? A obesidade e suas consequências. Então, que está passando uma autoavaliação da dieta, levem, tá? Ele vai perguntar o que você costuma consumir, tá? Se está bom, se está bom, se está médio ou se está ruim. E aqui eu trago para vocês, ó. Então, cuide de você, a partir dessa avaliação que vocês vão fazer. E ainda, atrás aqui do formulário, vocês têm, ó, qual é o peso, qual a sua estatura, para avaliar o seu peso. Se você souber, pode colocar aqui. Se você quiser fazer a avaliação corporal, a gente faz aqui de peso e estatura. Com uma crítica, já que nós estamos falando, né, de peso, de todos os aspectos bastante amplos da alimentação, e agora bastante amplos desse peso e estatura. Peso e estatura, nós temos um peso considerado adequado, uma faixa de peso considerado adequado. Mas eu não sei se esse peso é gordura, se é osso, ou se é tecido muscular. Tá? Então, a gente tem que avaliar com cuidado. Tá? Deixa eu dar uma parte para vocês. Esse pode levar para vocês. Tá? Pode ser. Passar, por favor. Vai pensando, faz uma avaliação, uma autoavaliação. E a seguir eu queria, né, vamos dar um tempinho, para falar sobre o Guia Alimentar da População Brasileira. Se quiser avisar o pessoal que o Pedro vai mandar, para o pessoal que está assistindo online, ele vai mandar o link também da avaliação para eles fazerem. Tá, a gente está recebendo um recado aqui. O pessoal que não está presente, tá? Vai ser enviado um link para essa autoavaliação da alimentação. Ela é bem simples, ela está baseada nesses princípios de uma alimentação adequada, e elas nos ajudam a fazer, né? O que eu preciso mais, o que eu preciso menos em relação aos alimentos. Tá? E não apenas todos aqueles outros fatores que envolvem a alimentação que a gente vai falar a seguir. Mas é...
Passou um teste? Tudo bem? Vamos pensar também no pessoal que está em casa, que ficou para receber, não sei se eles já receberam. Já, a Folha já mandou, já. E aí eu vou chamar a atenção de alguns, não é uma prova, uma correção de prova, né? Mas vou chamar a atenção de alguns itens que a gente tem aqui, tá? Acho que o primeiro item que é interessante a gente saber é que suco natural corresponde às frutas também. Tá? Então, se for um suco natural, perfeito. Tá? Ele significa que você está consumindo aqueles nutrientes que você tem na fruta. Tá? A fruta mesmo vai levar a um maior consumo de fibras e vai ajudar o funcionamento intestinal, que também tem suas propriedades de ajudar a controlar o colesterol e a glicemia, ou seja, quando eu tenho problema de diabetes. Tá? Então, o suco natural, ok, corresponde aos nutrientes presentes na fruta, com exceção das fibras. Aí, se não for coado, perfeito. Tá? Ok, vai ter a fibra sim. Tá? Então, na primeira questão, fala quantas frutas ou copo de suco de fruta. Outro item que eu vou chamar a atenção, que está numerado aqui, é da pele de frango. Pois é. Vou falar outros, vocês vão falar, é mesmo. Está lá no pico da pirâmide, tá? Ok, eventualmente, tudo bem. Mas eles têm gordura, gordura, gordura e gordura. E gordura é um tipo de gordura, a estrutura química da gordura, que aumenta o colesterol. Então, eventualmente, está lá no pico. Eventualmente, ok. Mas senão ele aumenta o colesterol.
Vamos lá. A pele. A pele, a estrutura dela é gordura. Mesmo cozido. Tá? E a fritura? Né? Qual é o item da fritura? 7. Tá? Tá lá no pico da pirâmide, uma vez ao dia. Tá? Uma fritura. Mas aí eu tenho que considerar, eu consumo doce, eu consumo a manteiga. Tá? Então tem que ser controlado também. E aí a gente opta, né? Precisa ser fritura? Pode ser uma outra forma de preparo? Precisa ser todo dia fritura? Posso colocar uma batata no forno? Posso fazer um purê de batata? Ao invés da batata frita todos os dias. Vocês conhecem alguém que come só batata frita todo dia? Não dá para ser outra forma de preparo? Pode ser uma air fryer? Cuidado. Olha os mundo moderno. Eu tenho o equipamento que não frita com a gordura, mas se eu compro aquela batata pré-pronta, gente, ela é pré-frita. Então, tá. Então, precisa conhecer, né? Alguém precisa contar para vocês, então eu estou contando para vocês. Mas se for a batata... Mas se for a batata não a pré-frita, ok. Tá. Então, cuidado com os alimentos que falam que eles são super, hiper saudáveis. Quando a notícia é muito boa para ser verdade, nem sempre é verdade. Tá? Então, cuidado com as frituras. Um outro item que eu vou chamar a atenção para vocês, o item 8. Eu queria saber. Ó, a mídia aqui falando, né, de informações inadequadas, equívocas. Então, o óleo de preparo dos alimentos, óleo vegetal, óleo de soja, fantástico. Não vai ser óleo de girassol, não vai ser óleo de arroz, fantástico. Mas a soja é tão crucificada, tem sido tão crucificada, né? Não? Óleo de soja é muito bom. A gente tem óleo de soja no Brasil por conta da nossa produção. Tá? Em outros países a gente não tem esse óleo de soja, que a gente podia, hoje não pode falar mais de menor custo. Tá? Então, óleo de soja é fantástico, não precisa ser um óleo, outro tipo de óleo. Tá? Ele é tão bom quanto ou até mais do que um óleo, por exemplo, de girassol. Então, a substituição do óleo de soja por azeite também, azeite é bom. Não, o azeite é bom também. Tá? Mas é que é bem mais caro. Exato. Tá bom. Mas não há necessidade do azeite. Tá bom. Que bom. E aqui nesse item, é o item 8, né? Banha. Hoje tem sido veiculado muito que a banha é saudável. E aí eu digo, né, para quem está ouvindo aqui, vai estar gravado, a banha não é uma gordura saudável. Alguns alimentos a gente fala assim, olha, depende. Esse não depende. Pessoas que fazem uso de banha para preparo dos alimentos têm colesterol elevado. Se for eventual, é uma receita que leva na sua preparação. Ok. Mas a banha como uso contínuo para preparo dos alimentos, ela é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Por quê? Porque chega no nosso fígado, aquela gordura, tá? E ela aumenta a síntese de colesterol bem claro isso, né? E diminui a retirada de colesterol da circulação. Quem quer colesterol elevado? Então, banha é um alimento que aumenta o colesterol na circulação. E o óleo de coco? Óleo de coco, não. Ele não aumenta. Tá? E tem um custo alto também, né? Sim. Então, se for para... Não há necessidade de fazer uso de óleo de coco para reduzir, tá, alguma medida ou mesmo o colesterol. O óleo de coco não tem sido um fator de risco, não. E um outro item que eu gostaria de ressaltar é o consumo de sal, que é o item 9. Então, você costuma colocar mais sal na comida?
Então, nossa preocupação é com o sódio, né? E o sódio como fator de risco para a hipertensão. E a gente tem os alimentos que têm sódio na sua preparação. Então, eu trouxe aqui, vou passar para vocês, a quantidade de sódio que nós precisamos. Deixa eu ajustar aqui. Tá? A quantidade de sódio que nós precisamos, que é esse livrinho mais cheio aqui, é a quantidade de sódio que tem em uma salsicha. Uma. Tá? Eu não trouxe aqui da mortadela, mas uma fatia, um pouquinho menos. Isso, um produto e uma quantidade apenas. Tá? Então, o sódio, ele está, a gente consome, tem consumido muito sódio por conta dos alimentos industrializados. Então, cuidado com os alimentos. Por causa do sódio, é que nós falamos dos alimentos ultraprocessados, mas não só por causa do sódio. Um outro exemplo, a gente precisa ver, né? Ver para crer. Um outro exemplo. Refrigerantes. Eventual pico da pirâmide, tá? Refrigerantes, eles possuem muito açúcar, que nós chamamos de caloria vazia, porque eles trazem calorias, o que é essencial, mas não trazem nutrientes. Tá? Zero não tem, não. Zero é zero. Tá? Mas eu vou falar um pouquinho desse zero, só para a gente completar esse raciocínio. Então, aqui eu tenho um refrigerante e a quantidade de açúcar em 200 ml. 200 ml é aquele copinho menorzinho, tá? Então, eles estão ali escondidos. Então, alimentos industrializados possuem bastante sódio e bastante calorias vazias. Tá? Então, esse é só um exemplo. Tá bem? O zero, ele realmente tem zero de açúcar, não tem, então, é vazio em calorias. E quando que ele é inadequado? Posso consumir os alimentos dietéticos, os alimentos com adoçante, porque tem adoçante, né? Posso consumir, sim. Eles são aprovados pela Anvisa. Perfeito. Contudo, o consumo excessivo de refrigerante, que não tem calorias, eles podem, primeiro, diminuir o consumo de água, que é bastante importante. Segundo, eles possuem muito potássio e... Não. Sódio pode ser, sim, mas são compostos que competem com o cálcio, e o cálcio é importante, na sua utilização. Tá? Então, eles podem levar a um dano, a uma menor utilização do cálcio. Tá? E, além disso, alguém tem gastrite aqui? Então, tá, eles agridem a mucosa intestinal, ou seja, eles vão piorar a sua gastrite. Não, o refrigerante. O refrigerante. Tá? Então, o adoçante, eles são comprovados como, de acordo com as quantidades liberadas, como seguros. Ok? Mas com esses danos, olha, então eu posso consumir à vontade? Esse é um problema importante, né? Eu posso consumir à vontade? E aí, algum tempo atrás, houve uma discussão falando o seguinte: olha, os adoçantes fazem a gente consumir mais. Então, o adoçante engorda. Então, o adoçante não tem caloria, o adoçante não engorda. O que acontece com o adoçante é que ele não tem a sacarose, não tem o açúcar, não leva a uma sensação de saciedade, e aí eu quero comer. Então, é um efeito colateral, mas não ele por si só. Tá? Então, é preferível para dietas de emagrecimento, para alimentação para diminuição de calorias, é preferível aqueles que são zero? Sim. Tá? Mas eu não posso substituí-los por água, porque a água é importante. Eles também têm esse efeito sobre a mucosa, para quem tem gastrite. E também tem o efeito de diminuição da utilização de cálcio. Então, moderação, aquela palavra que a gente falou no início e na metade da nossa conversa aqui hoje. Moderação. Como tudo na vida, né? É verdade? Professora, qual seria a quantidade de açúcar para a gente consumir? Açúcar diariamente?
Tá. Naquela pirâmide, né, sem querer ser prescritivo, 1 colher de sopa por dia. Só? Por que só? Porque a gente tem um comparativo que a gente consome bastante, é isso mesmo. Nossa, então só o café. Só posso tomar café. Isso. Daí a gente fala, o café é ruim? O café é bom, moderadamente. Por quê? Porque o café pode agredir a mucosa, então, para quem tem gastrite, ele é restrito, a gente já sabe disso. Ele também pode interferir com a excreção de cálcio. Então, eu consumo cálcio, tá bacana, mas se eu consumir muito café, mais do que 4 xícaras, eu elimino muito cálcio. E o problema... Oi? E além disso, o café, se eu consumo muito, não é o café por si só, é o açúcar que vai no café. Vamos pensar no café de forma... Olha, se eu consumir até 4 xícaras, não é considerado excessivo. Eu preciso tomar cuidado com esse açúcar, eu preciso tomar cuidado se eu não tenho gastrite, e se eu não tenho problema com cálcio. Tá? Então, o café com leite não é adequado? Se eu fosse só, como eu falei do nutricionista, pensando só no organismo fisiológico, né? Eu vou falar assim, não, porque o café interfere com o cálcio. Mas se eu pensar de maneira ampla, eu gosto, faz parte dos nossos hábitos, ok, vamos consumir café com leite e vamos consumir outras fontes de cálcio. Tá bom? E leite, voltou aí, leite é importante. Em que momento o leite? Em qualquer momento, gente. Tá? Se for no lanche, se for no café da manhã, no café da manhã. Tá? Para a gente alcançar a quantidade de cálcio, em especial mulheres, para a gente alcançar a quantidade de cálcio que nós precisamos no dia, é bastante de leite. Se for só o leite, são 3 copos por dia. Mas eu não consumo só leite, eu consumo feijão, eu consumo um queijo, eu consumo outras fontes. Mas você vê como o leite é importante. Tá? Então, algumas pessoas fazem uso frequente do leite como hábito, mas a gente não vê esse hábito assim, de 3 porções no dia. Professor, faz diferença o leite integral caixinha, o leite saquinho, o leite tipo A? O leite tipo A, quanto à composição química, se não for desnatado, né, pelo próprio nome, não há diferença. Quanto à forma de obtenção, com mais ou menos controle bacteriano, aí eu tenho as diferenças. O leite A, o leite B e o leite C. Então, a forma de obtenção e a carga bacteriana. Quanto ao leite de caixinha, ele é esterilizado. Tá? Por isso que a duração maior dele. E ele não azeda, né, gente? Tá? Por quê? Porque ele é esterilizado e mata as bactérias que fazem essa produção de ácido, consequentemente essa acidez e essa azedo que a gente chama. Ok? Mas ele tem aditivos para manter, tá? Mas ele não tem valor nutricional menor. Uma dúvida. Os últimos exames de sangue que eu fiz, eu lembro de ter visto glicemia, colesterol, mas do cálcio, tem algum exame específico que mostra? Cálcio urinário, cálcio plasmático, não. Aula de avaliação nutricional, né? Que a gente fala, que é uma dúvida mesmo. Cálcio plasmático, cálcio no plasma, não indica cálcio maior ou menor. Por quê? Porque a gente controla muito bem esse cálcio no nosso plasma numa faixa, como se fosse uma glicemia, tá? Se o cálcio começa a diminuir no nosso organismo, porque eu estou ingerindo pouco, tá? A gente retira o cálcio dos ossos, mantém o cálcio no plasma. Então, eu posso fazer uma radiografia, posso fazer o cálcio urinário, ou posso fazer o hormônio que controla esse cálcio plasmático, que é o PTH. Tá? O hormônio paratiroidiano. Okay? Então, o cálcio plasmático esquece, tá, gente? Outros nutrientes no plasma, sim, indicam o consumo adequado ou não. Tá? Mas o cálcio. O que mais? Eu não sei, assim, uma vez eu ouvi que assim, o excesso de açúcar provoca descalcificação. Né? Tem relação? A ingestão de açúcar branco. Não. Algumas coisas eu falo, eu desconheço, isso eu posso falar. Não. Você
Professor, falando do cálcio, a gente também tem visto, lido, mídia, né, que fala bastante da ingestão de potássio em cápsula para algum específico. Tem indicação hoje? Bom, a gente trabalha com alimentação. Tá. O potássio está presente no feijão, na banana, na laranja, no arroz integral, principalmente no arroz polido negros. Então, a gente tem muita fonte de potássio. Muita fonte. Ok. Então, não há necessidade de suplementação. Tá? Então, magnésio. Falado muito também que a nossa terra é fraca de magnésio. Interessante suplementação. Não há necessidade de suplementação. Lógico que a gente precisa considerar, olha, o que você consome. Se você não consumir nada de magnésio, aí eu preciso, porque o magnésio é um nutriente que a gente precisa de bastante, de quantidade grande. No entanto, vou dar um exemplo de onde tem magnésio. Nas folhas verdes. Então, nós temos facilidade em obter esses nutrientes. Tá? O que mais é difícil de obter, então, o cálcio, porque a gente precisa de muito. O ferro, mulheres que não consomem tantas carnes, e vegetarianos também. Tá? O ferro. A vitamina A também é bastante comum ter deficiência, que está presente em vegetais amarelos ou verdes escuros, né? Que é, por exemplo, o brócolis e a couve. Outros nutrientes que a gente tem risco de deficiência, que a gente precisa, e que está sendo bastante discutido, vitamina D. O que pode fazer para ter vitamina D? Isso, perfeito. Só que a gente está aqui, né? Hoje tudo bem, hoje não tem sol e nós estamos nós temos uma situação privilegiada. Mas o sol está disponível. No entanto, se a gente tivesse um dia, são 10h30, está tudo fechado, nós estamos com luzes aqui, iluminando luzes artificiais. As crianças não saem para brincar por conta de segurança ou por conta de outros entretenimentos. Então, vitamina D tem sido bastante discutida a suplementação por conta dessa sociedade, tá? E dos hábitos que acontecem hoje. Em países como, por exemplo, a Finlândia, é obrigatório a suplementação de vitamina D nos alimentos, em cereais, enfim, em alimentos que fazem parte dos hábitos alimentares. Tá? Então, a gente só precisaria de uma suplementação se a gente conhecesse, olha, qual que é a rotina, como que eu consumo? Eu não consumo, olha que caro também, gente. Eu não consumo vários nutrientes, não consumo frutas, verduras, aí eu vou ter que tomar suplemento mesmo. Mas como que eu sei que eu preciso tomar suplemento? A gente precisa avaliar se nós consumimos alimentação fonte desses nutrientes. Tá? Eu preciso de suplementação de cálcio? Às vezes, porque a gente não consome as três fontes as 3 porções de leite por dia, é mais difícil. Então, poderia ser uma estratégia? Pode ser sim. Tá? Mas há uma preocupação muito grande com o excesso, atualmente. O excesso de nutrientes. Pode falar, desculpa. Então, a gente falando em suplementação. A mulher menopausada, que é um caso, ela já tem os hormônios que decaem, né? E essa falta de nutrientes, eu consigo realmente... Pela alimentação? Pela alimentação? Sim. Então, mas com muito mais cuidados, tá? Exato, porque quando você mostrou aquela foto, a gente vê, né? Quando entrou na menopausa é uma coisa muito rápida. A gente quase que não percebe que se entrou na menopausa, né? E acontece tudo muito rápido. É o ganho de peso, é a insônia, as dores articulares. E a alimentação continua sendo a mesma que a gente fez a vida toda. Então, será que existe, como você falou, existe um ambulatório, algo voltado para desse grupo de mulheres menopausadas? Como que a gente pode estar buscando ajuda nesse sentido de orientação mesmo? Primeiro, a gente vai precisar de mais cálcio, garantir o nosso cálcio? Vai. A vitamina K tem sido proposta como uma estratégia também para melhorar essa utilização do cálcio? Sim. Tá? Se eu não alcançar a minha necessidade, às vezes eu preciso de suplemento. Tá? Se eu não consigo alcançar aquilo que é necessário, e nessa etapa ela é muito evidente, aí eu vou precisar de uma suplementação. Então, com que critérios a gente faz? Avaliando
a pessoa, pode ser por exame bioquímico, pode ser por avaliação da alimentação. Tá? Então, vou passar para frente aqui. Tá, como é que eu vou saber como que eu posso ter uma atenção especial com relação à alimentação, dada a minha preocupação, a minha necessidade do momento? É um colesterol, é uma preocupação com ganho de massa magra, é uma preocupação com peso, é uma preocupação devido ao estágio de vida. Tá? Então, a gente tem o Centro de Estudos e Práticas em Nutrição, no Instituto de Biociências, tá? Que é ali em frente à diretoria do Instituto, e nós atendemos, em conjunto com os estudantes do último ano de nutrição, sem uma demanda espontânea, sem necessidade de um encaminhamento. É muito interessante ter um ambulatório de menopausados, né? Sim. É muito legal. E aí a gente faz as orientações de acordo com cada um e de acordo com os princípios que nós falamos, do indivíduo, pensando nas preferências, na rotina dessa pessoa, tá? E no que é uma alimentação adequada. Tá? Então, é só o telefone, é só ligar, então, livre demanda, é só ligar e a gente faz o agendamento. Tá? E a gente atende, no momento, 2 vezes por semana. Pode agendar, pode ligar, o pessoal está lá hoje, então, quintas e sextas, normalmente, a gente atende, pode ligar e a gente faz o nosso agendamento. Tá? Bem, o pessoal tem uns resultados bastante positivos. Tá? O que mais de perguntas, gente? Então, banha e... Nós começamos a falar sobre a banha e sobre os fakes, né? A banha e o óleo. Então, eu trouxe algumas fakes, né, no nosso vídeo anterior. Né? Uma delas foi essa. Fakes em saúde e fakes em nutrição. Então, fato, nutrientes e suplementos, que nós falamos quando que é necessário. Então, quando a gente não atinge com alimentação. Vocês imaginam o Phelps. Lembra do Phelps, gente? Uhum. Nadador. Ele tinha que consumir mais de 9.000 calorias. Nossa. Dava tempo de ele treinar e comer? Suplemento no Phelps. Tá? No caso extremo. Tá? Então, quando a gente não tem condições de atingir a nossa necessidade, nós utilizamos como estratégia suplementos. Que pode ser prescrito, tá? Pelo profissional nutricionista, pelo profissional de medicina e atualmente pelo profissional de educação física também. Tem uma legislação exclusiva do Estado de São Paulo que o profissional de educação física, diante da população que ele atende, que ele pode prescrever. Em tempos de pandemia, será que o nutriente pode melhorar o nosso sistema imune? Tá? Nessa situação, a gente teve que estudar muito mais. Que nutrientes? Proteína, com certeza, que nós vimos estar na carne, leite, ovos e nas leguminosas. Tá? Alguns tipos de gordura, como que tem na linhaça e no peixe. Vitamina C? A vitamina C, mas a vitamina C para quem já está com enfermidade. Tá? Vitamina A. A vitamina D tem sido discutida, mas não há nada comprovado. Então, alguns desses nutrientes. Vitaminas do complexo B. Tá? Que estão principalmente naqueles vegetais. Não só, mas principalmente nos vegetais. Ou seja, da alimentação adequada. Suplemento proteico para atleta, no caso do Phelps. Tá? Ou você não tem condições de consumir proteína e deve ser consumida depois do treino, tá, gente? Para quem faz musculação, é depois do treino, que depois do treino é que eu tenho o estímulo, né, dos nossos síntese de tecido muscular. Bem? Dieta vegetariana é saudável? Eu fiz essa pergunta aqui, não tem ninguém que é vegetariano. Ela é sim, mas eu devo tomar muitos cuidados.
tá? Eu preciso de uma orientação especial por conta dos alimentos, dos nutrientes que estão nos alimentos de origem animal. Eu falei do low carb, coloquei low carb? Coloquei aqui. Eu falei anteriormente do low carb emagrece? Pode ser. Se você consumir menos de calorias no dia a dia, porque os alimentos mais proteicos e gordurosos, eles dão mais saciedade, então pode ser. Pode ser que não. Jejum emagrece? Não como, com certeza, né? Então, eu vou gastar, para manter a minha energia, para manter meu organismo, eu vou gastar energia do meu tecido adiposo, do meu glicogênio, e do músculo, do meu tecido adiposo, tá? Onde eu estiver armazenado, e do meu tecido muscular. Um dano, né? Eu também vou perder massa muscular. Porque às vezes a gente transpira, literalmente transpira para obter, não é verdade? E aqui a gente falou da banha suína e do óleo vegetal. Então, banha suína já chamamos a atenção que não é saudável. Okay? Mais alguma fake? Jejum intermitente? Com certeza. Com certeza emagrece uma vez que você não consome. Muda a fome? Alguém já fez jejum intermitente? Você pode falar. Mudou a sua fome? Muda as condições de fome? Muda. Né? O que a gente não sabe, lógico que existem estudos sobre isso, é se essa mudança de percepção da fome, ela vai ser a longo prazo. As pessoas perdem a fome. Foi isso que aconteceu? Primeiro ponto. Tá? A gente não sabe. Por outro lado, o nutricionista falando aqui, tá? Tem coisa mais saudável do que fome, gente? Do que comer em todos os sentidos, tá? Uma saúde de alegria, uma saúde física. Então, é a perda de peso a um custo elevado. E é para isso que a gente tem um profissional, né? E que a gente convida vocês a, se necessário, fazer uma conversa, uma consulta, um atendimento. Pode ser 1, 2, 3 vezes, quanto for necessário, para atender a sua necessidade de alimentação, a sua necessidade de mudança. Mas eu preciso querer. Professora, falando em necessidade, realmente eu tenho que comer quando eu não estou com fome? Eu posso comer só quando eu estou com fome? Quando você consome várias refeições ao dia, tá? Tem uma linha que fala assim, ó, como você está com fome? E quando você está com fome, você seleciona aquilo que você vai comer? Você pensa? Um dragão. Então, assim, tem 2 aspectos, né? Então, quando eu não estou com tanta fome, eu seleciono melhor aquilo que eu vou comer. Então, escolhas mais saudáveis. E, fisiologicamente, quando você consome alguma energia, quando você está em jejum, essa captação de energia, essa captação dos nutrientes, ela é muito mais eficiente. Ou seja, se a preocupação hoje é energia por conta da obesidade, você vai estar captando mais energia e vai estar com a possibilidade de armazenar mais energia. Ou seja, né, um riscozinho aí de formação de tecido adiposo, gorduroso. Então, é a escolha melhor dos alimentos, né, e também uma maior captação e maior adiposidade quando eu consumo, quando eu fico muito tempo em jejum e depois eu vou consumir uma alimentação. E aí você tem algumas outras situações. Alguém tem refluxo? Quando você consome uma alimentação muito volumosa, isso piora o refluxo. Não é verdade? Alguém tem gastrite? Quando você fica muito tempo em jejum, aquele ácido fica ali agindo sobre sobre a sua mucosa que não está protegida. Você não tem nenhum alimento ali na sua mucosa do sistema digestório. Ok? Então, vamos pensando. O que eu posso fazer? Então, as fakes. Deixa eu ver alguma fake. Anotaram aqui, gente? Uhum. E aí, vou voltar um pouquinho.
falando sobre o guia, finalmente. A gente precisa falar um pouquinho do guia, porque é um guia reconhecido mundialmente. A gente vai mandar depois o link desse guia alimentar, estabelecido pelo Ministério da Saúde, em parceria, principalmente, com a Faculdade de Saúde Pública, e que todos os especialistas do mundo inteiro falam, esse guia é o melhor guia que existe. É um guia fantástico para orientar uma alimentação adequada. No Brasil, a gente ouve falar pouco desse guia, não? Sabe quando a gente ouviu falar mais desse guia, gente? Quando a Associação Brasileira de Indústria de Alimentos começou a falar mal do guia. Vocês lembram disso? Nós, da nutrição, né? Nossa área de atuação e de grande interesse, a gente ouviu. Então, a Associação Brasileira de Indústria de Alimentos falou o seguinte, olha, não, o alimento ultraprocessado não é tão ruim assim. Tá? Por quê? Porque importante orientação que ele faz é diminuir os alimentos industrializados, alimentos ultraprocessados. Tá? Por outro lado, foi interessante a Associação Brasileira de Indústria de Alimentos falar isso na mídia, que deu mais notoriedade para o guia, o que o Ministério da Saúde não conseguia. Tá? Então, nós temos diversos instrumentos para facilitar os aspectos de saúde, inclusive de alimentação. Esse guia é reconhecido internacionalmente, pouco divulgado na população, e ele trabalha a alimentação de uma maneira bem ampla. O que eu gosto, o que eu não gosto, ele estimula o consumo de alimentos, mas também a prática de preparo de alimentos, de planejamento de alimentos, do comer em família, de comer com as pessoas. Tá? Então, analisando, né? Então, 10 passos para a alimentação saudável, fazer uso de alimentos in natura e minimamente processados. A indústria de alimentos aqui ficou espantada. Mas ela vai se adequar. Ela já está se adequando com diminuição dos teores de alguns nutrientes considerados em excesso e de risco de enfermidades, tá? E vai se adequar cada vez mais. Então, quem deve ditar a indústria de alimentos deve ser também a saúde. Então, fazer o uso de alimentos minimamente processados e limitar o consumo de alimentos ultraprocessados e evitar alimentos ultraprocessados. É bem corrente. Nem sempre acontece. Comer regularmente com atenção, sem tela, é um problema bem sério. Prestar atenção naquilo que a gente está consumindo. Comer, então, socialmente, com os amigos, familiares, de preferência sem TV, sem computador. Ninguém faz isso, né, gente? Então, isso nos ajuda, assim, a dar mais valor ao momento da alimentação e prestar mais atenção naquilo que nós estamos consumindo. Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. Partilhar. Tá? Recado aí para quem não partilha. Não vou fazer o sexismo aqui, mas para quem não partilha. Planejar o uso do tempo para dar alimentação ao espaço para todos. A gente faz isso? Com que frequência? E final de semana? Como que é? É muito diferente? Quais são os cuidados que a gente toma? É fácil ter uma alimentação saudável, gente? A gente levantou aqui alguns aspectos das dificuldades, das barreiras. A gente sabe que é uma barreira mesmo. E a gente traz aqui alguns exemplos do que são alimentos in natura, processados e ultraprocessados. Então, seria uma fruta in natura, uma fruta em calda, processado, e um suco em pó, que talvez o abacaxi nem passe perto desse suco. Tá? Então, um milho, por exemplo, um processado, um milho em lata, e um ultraprocessado, um snack, que diz que tem milho. Um peixe, tá? Um peixe enlatado, então,
é controlar esses enlatados, mas não evitar. O evitar são aqueles que dizem que tem peixe, que tem alguma coisa empanada que diz que é peixe, tá? Mas a quantidade presente de peixe é mínima e a quantidade de sódio, de lipídios é muito grande. Então, a indústria de alimentos, ela deve se adaptar, já se adaptou, mas ainda é pouco, tá? Para que forneça alimentos mais saudáveis, mesmo com menos desses ingredientes que a gente nem entende o que é dentro do rótulo, né? Nem a gente entende. Lá tem o código lá de conservante número 7.252, alguma coisa, né? Bem? Habilidades culinárias, a gente colocou aqui ilustrações para a gente imaginar, não ficar aqui só na leitura desse preparo dos alimentos, que seja incluído no nosso dia a dia e que faça parte da nossa rotina, do nosso mudança do nosso estilo de vida e, consequentemente, a alimentação saudável. A alimentação saudável, o guia traz isso, tá? Porque esse guia tão elogiado no mundo inteiro. Ele fala, temos que considerar a cultura. Tá? Então, aqui a gente tem ilustrações, tá? Da região sul, da região nordeste, tá? Região sudeste, se não me engano, qual que é mineira aqui, gente? De Minas e a outra de São Paulo. Tá? Região sudeste e região sudeste. Tá? Possivelmente essa, pode ter um quiabo aqui. Tá? Então, considerando as características... a gente não precisa gostar de quiabo, né? Paulista, Então, eu não preciso gostar de quiabo, eu não preciso gostar de jiló. Tá? Eu tenho outros alimentos que trazem esses mesmos nutrientes. Então, a gente tem que considerar também na alimentação saudável cultura, respeitar a cultura, tá? E não comprar a cultura, que a gente viu que os resultados dessa cultura externa nem sempre nos trouxeram benefícios na alimentação e na saúde, como, por exemplo, fast foods. Porque não foi invenção do brasileiro do fast food. E aqui eu trago também, não dá para não deixar de falar, nesse momento que a gente está discutindo a alimentação, que o rótulo de alimentos é uma forma de comunicação entre a indústria e o consumidor. O rótulo de alimentos deve indicar a composição para que a gente possa fazer escolhas mais saudáveis. Então, é difícil ler às vezes, né? As letras, entender o que é o rótulo. Então, no rótulo, rapidamente, o rótulo, ele traz calorias e os principais ingredientes. O que ele tem mais primeiro? Carboidratos, proteína. Se tiver mais proteína, vai ser o primeiro ingrediente. E ele traz em uma porção. E uma porção é assim: 3 bolachas recheadas. Tá. Ok, entenderam, né? Então, ele traz esse valor calórico, o valor de nutrientes, começando com nutrientes que tem maior quantidade. E aqui nessa última coluna, a gente tem a proporção, que é aquela porçãozinha, normalmente não é uma porção elevada, comumente a gente consome mais do que aquela porção indicada no rótulo. Então, a proporção que ele fornece daquele nutriente por dia. Então, aqui nesse nosso exemplo, tá? Carboidratos, ele fornece 3% da necessidade diária. Proteínas, 9% da minha necessidade diária. Um copo, aqui é um copo de leite, tá? Um copo de leite. Tá? Uma porção. Tá bem? Então, rótulos. Se a gente fizer uso de leitura de rótulos, já é um excelente exercício para a gente selecionar alimentos adequados. E aqui o Guia Alimentar traz algumas opções dadas, né, aos nossos hábitos atuais. Por exemplo, vou citar apenas um: evitar as frituras e optar por alimentos mais cozidos. Tá? Evitar frituras, empanados, refrigerantes, sucos industrializados, temperos prontos, carnes processadas, como, por exemplo, um hambúrguer, um
hambúrguer industrializado, preparações com molhos cremosos, tudo isso pensando no valor calórico, que realmente a gente consome bastante caloria, né? No geral, de acordo com os dados de consumo da população. Salgadinhos, tá? Evitar, não é prescritivo, ó, nunca, jamais. Não existe essa prescrição, essa ordem não deve vir de alguém que conhece a alimentação, ou que pensa que conhece a alimentação, tá? Ela deve vir das nossas motivações, tá? A sobremesa como doce. De preferência, salada colorida, frutos, alimentos in natura. Então, a alimentação adequada para a gente, finalmente, né? Ela é quando o alimento que eu como atende às necessidades fisiológicas, eu consumo o cálcio que eu preciso, eu consumo a proteína que eu preciso, é uma proteína é uma alimentação saudável quando eu como aquilo que eu gosto. Preciso consumir o quiabo, que a gente deu o exemplo. É uma alimentação, principalmente quando eu como em casa. Principalmente quando eu como com os amigos ou familiares. E principalmente quando eu como com respeito ao meio ambiente e ao meio social. Quando eu estou valorizando o comércio local, quando eu consumo aqueles produtos produzidos localmente. Essa é uma alimentação saudável, não apenas nutrientes em termos de quantidade e qualidade. E aqui nossos dados do CETRAN, aqui embaixo, tá? O e-mail, se for necessário contato, vocês têm do DGA todos os contatos, e a gente é quem fica aqui, a gente literalmente, né? Tá? Fica aqui no CETRAN. Ok? E, como eu comentei, é um atendimento de livre demanda. Se alguém for para lá e tiver exames bioquímicos, levem todos os exames bioquímicos para que a gente conheça as necessidades de cada um de vocês. Ok? Então, coma bem e bom apetite. Então, muito obrigada. E parabéns para quem ficou aqui hoje. Para quem ficou aqui hoje, para quem ouviu a gente nessa gravação, nessa preocupação com autocuidado, e hoje a gente falando de alimentação, e num sentido bastante amplo, não apenas em termos de alimentos propriamente ditos. Tá bem? Tá bem.